Sejam muito bem-vindos à nossa exploração de hoje. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa narrativa fascinante sobre o jeito que a gente se alimenta. E olha, não estou falando só da comida no prato não, tá? A ideia aqui é entender como a gente busca nutrição física, intelectual e, claro, aquela nutrição profundamente espiritual. É uma jornada e tanto sobre consumo, arte, cultura e fé. Bora lá? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Afinal, o que conecta uma língua surreal gigante, um picadinho de carne premiado e uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal? Parece uma combinação bizarra, né? Impossível fazer sentido à primeira vista. Mas acredite se quiser, tem um fio condutor incrível ligando essas coisas. E é justamente essa conexão invisível sobre como a humanidade expressa, protege e defende suas necessidades mais fundamentais que vamos desvendar ao longo da nossa apresentação. Visualizando o visceral, a arte que alimenta a mente curiosa. Para começar a nossa jornada, a gente vai lá para o nível micro. Vamos dar uma olhada no corpo físico e na relação dele com a arte visual, entendendo como o instinto e o desejo alimentam a nossa mente. Olha só que interessante esse projeto. A gente está vendo o projeto Vitrine a Célula, da artista Fernanda Chieco, lá em Bergen, na Noruega. É uma obra site-specific, ou seja, feita para aquele lugar exato, e o que é fascinante é que ela usa uma membrana de vidro para isolar totalmente a arte do ambiente da rua. Sabe qual é o efeito prático disso? A barreira física não bloqueia o interesse, muito pelo contrário. Ela joga uma luz provocativa para a calçada e acaba sequestrando a atenção de quem está passando. Atiça aquela nossa curiosidade super-humana de querer dar uma espiadinha, de consumir com os olhos o que está ali protegido. E falando em instintos humanos, chegamos a essa frase que a artista encontrou um monte de vezes enquanto estudava anatomia. A língua é o músculo mais forte do corpo. Forte, né? Essa ideia inspirou a Fernanda a criar uma série de desenhos bem surreais chamada Os Catamuscas. Pensa só na imaginação da artista. Um homem e uma mulher dividindo uma língua gigante que não só tem força para se regenerar, mas exala feromônios para caçar moscas. Com certeza não é o tipo de anatomia que a gente vê no consultório médico, mas é uma representação super visceral do músculo do paladar, o que já nos prepara perfeitamente para o nosso próximo passo. 2. A tela culinária, elevando o alimento à arte cultural. Agora, o que é realmente interessante aqui é que a gente sai daquela língua surreal e imaginária, o músculo do gosto, e entra direto na degustação literal da culinária brasileira. A comida deixa de ser apenas uma metáfora e vira uma verdadeira tela de arte. E aqui eu apresento o chefe Carlos Ribeiro. Ele vai muito além do fogão. Ele é mestre em cultura pela USP e um pesquisador gigantesco da culinária ancestral dos orixás. No comando do antigo e famoso restaurante Na Cozinha, em São Paulo, o chefe conseguiu a proeza de pegar aquela nossa comida de todo dia e elevar um patamar de reconhecimento cultural super premiado. Para vocês entenderem como essa arte ganha forma, imaginem só os ingredientes do famoso picadinho ponta de faca dele. 300 gramas de colchão mole, selado lentamente na manteiga e no azeite. Aquele toque de coloral, cebola, alho, o frescor dos tomates e da salsinha, tudo reduzido num caldo de legumes encorpado. Sentiu o cheiro aí? É literalmente a abstração se transformando em uma forma física de nutrição muito reconfortante, daquelas que abraçam e unem as pessoas ao redor da mesa. 3. Nutrição sagrada, quando o alimento nutre o espírito e a comunidade. Essa conexão absurda com a comida que a gente acabou de ver nos leva para o próximo universo. A gente sai da cozinha comercial do chefe Ribeiro e entra de vez nas cozinhas sagradas do candomblé e da Umbanda. Aqui, o alimento transcende o corpo físico e assume uma dimensão espiritual gigantesca e super comunitária. Só que preparar esse alimento sagrado não é tão simples perante a sociedade e enfrentou uma batalha jurídica colossal no Brasil. Dá uma olhada nessa linha do tempo do Recurso Extraordinário 494601. Lá em 2004, o Rio Grande do Sul aprovou uma lei protegendo a sacralização de animais em rituais religiosos. Mas, em 2006, o Ministério Público recorreu até o Supremo Tribunal Federal. Levou mais de uma década. Foi só em 2019 que o STF finalmente bateu o martelo, garantindo que proteger a liturgia de matriz africana é, sim, absolutamente constitucional. E para mostrar a profundidade disso, temos o brilhante trabalho acadêmico da UFRJ, publicado na revista Manguti. Esses estudos detalham de forma incisiva essa intersecção hipercomplexa entre o nosso direito, o racismo estrutural e a gastronomia. Eles deixam muito claro que defender a alimentação religiosa é lutar pela própria identidade cultural e ancestral de um povo. Então, o ponto crucial aqui é o entendimento exato
deste vocábulo. O uso da palavra sacralização no lugar de sacrifício não é frescura, ele afasta muitos preconceitos criados pelo senso comum. Não é uma barganha ou escambo, o animal é tratado com um respeito imenso, exige certificação de saúde e, após a cerimônia, adivinha? Essa carne alimenta e sustenta a comunidade religiosa inteira. Não tem grande desperdício, é tudo sobre comunhão. E para colocar as coisas em perspectiva, o respeito a esses preceitos alimentares existe em várias culturas. A pesquisa traz relatos do Sheikh Yassin sobre a sacralização muçulmana lá na África. Para oferecer o cordeiro ao profeta Abraão, as regras são estritíssimas. O animal não pode ter menos de 6 meses, os ambientes precisam ter uma higiene impecável e a imolação exige um único corte limpo para evitar dor. Ou seja, são tradições milenares que equilibram de forma rígida o respeito à vida e a comunhão alimentar da comunidade. 4. Defendendo tradições culturais. Intersecções entre direitos dos animais e antirracismo. Bom, pegando toda essa base, a gente expande a nossa visão para o nível macro. Entramos no debate contemporâneo. E de forma super analítica e imparcial, vamos observar como isso afeta diferentes grupos, inclusive mostrando perspectivas diferentes que existem de forma surpreendente dentro da própria comunidade negra e ativista. Temos aqui uma comparação riquíssima. De um lado, o movimento afro-vegano repudia o uso de animais, mas escolhe o caminho do diálogo não violento com as tradições, justamente porque reconhece o enorme contexto racial envolvido. Do outro lado, temos o FONSAM POCMA, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, que articula e mobiliza até frentes parlamentares para fazer uma defesa institucional ferrenha e inegociável da soberania das suas tradições culinárias. Mas mesmo com visões diferentes sobre comer ou não carne, olha que convergência notável. O movimento afro-vegano levanta um questionamento muito contundente. Por que agir diferente com uma religião de maioria negra e pobre? Para eles, a perseguição que mira especificamente nas religiões afro-brasileiras, enquanto ninguém tenta proibir pratos tradicionais de outras crenças, como o bacalhau na Páscoa, por exemplo, é a prova viva do racismo estrutural operando na sociedade. E isso ilustra brilhantemente a visão central defendida pelo FONSAM POCMA, o ciclo da vida. Consumir o que a natureza dá não é visto como barbárie, mas como uma manutenção de energias. A nutrição que vem da terra, da água e do ar, ela não alimenta só o corpo físico, ela garante os laços de pertencimento e a memória ancestral. É a forma mais literal e poderosa que existe de simplesmente alimentar-se de fé. O que nos leva à nossa reflexão final. A forma como nos nutrimos é absurdamente complexa, né? Vai desde a curiosidade provocada pela arte numa vitrine fria na Noruega até a criação de um prato cheio de memória em São Paulo, culminando na luta ferrenha nos tribunais pelo direito de alimentar a própria fé. O questionamento que fica no ar é: como a gente, como sociedade, equilibra essas novas éticas modernas de meio ambiente sem atropelar direitos culturais tão arduamente conquistados? Como as suas próprias tradições intelectuais e espirituais são protegidas hoje? Fica essa pulga atrás da orelha. Agradeço demais a companhia de quem ficou com a gente até aqui. Nos vemos na próxima exploração.